Olá, mais um episódio do Vitrine Alternativa no ar, esse podcast sempre trazendo ideias inovadoras, ideias inspiradoras, produtos, negócios, serviços, tudo para você que nos acompanha. Então, não esquece, já de cara, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal Central Podcast, clica no sininho para você ficar informado de tudo que acontece também, de todas as novidades, tem novidade vindo por aí também dentro do nosso canal Central Podcast. Mas hoje, no Vitrine Alternativa, dentro desse compromisso nosso de sempre trazer assuntos diferentes, nós vamos falar de sonhos. Você que tem o seu sonho, realizações que pretende para sua vida. Hoje, você que gosta desse assunto, fique ligado, porque nós estamos recebendo aqui a empresária, doutora em educação e voluntária Fernanda Peixe. Obrigado por aceitar nosso convite, viu, Fer? Já é íntimo, né? Chamando de Fer. Obrigado por aceitar o convite, Fer, por estar aqui para a gente bater esse papo, para falar de sonhos e de outros assuntos também. Tudo bem, Fer? Muito obrigada, André, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Muito obrigada. Mas parabéns por esse projeto tão lindo que acaba dando Obrigado. vitrine para tantas pessoas, para tantas oportunidades e para o conhecimento, né? Que é o mais importante. Com certeza, essa é a nossa ideia. Aliás, a gente conversando aqui nos bastidores, né? A Fernanda, que é empresária, doutora em educação, e faz questão de ser chamada de voluntária também, né, Fer? Sim, esse é um dos títulos que eu gosto muito, inclusive. Eu Explica sempre, pra gente. eu sempre falo que você acha que você tem problema. Daí, quando você acha que você tem problema, vai fazer voluntariado. Você volta sem problema nenhum, zero. Né? Verdade. Eu sou voluntária desde 2001 em vários projetos. Já fiz até um projeto onde um dos parceiros era a ONU, né, de Direitos Humanos. Também voluntariado na Polícia Federal. Fui a única civil num projeto contra drogas. Enfim, professora voluntária em curso de negócio, primeiro emprego, finanças. Então, assim, na Family Search também já fui voluntária. Acabei de falar para Olha só, você, né, no site de genealogia. Eu amo voluntariado. Eu acho que no voluntariado, as minhas melhores amigas eu trouxe de lá. Olha só. Porque num voluntário você vai entregar o melhor ou o pior, né. É verdade. Você É vai ter verdade. lá, Depende então da sua vontade de isso. fazer, né? Então eu amo, faço questão e quero que sempre seja lembrado como uma voluntária. Que legal. Aliás, deixa eu aproveitar. A Fer trouxe um livro aqui. Esse é pra você. Muito obrigado. São Paulo de Todos os Povos. É um livro, Instituto Independente do Livro, editora. É um livro, conta pra gente a história desse livro aqui, do que se trata, Fer? Esse livro é um livro que foi uma comemoração histórica da cidade de São Paulo. Uhum. É um livro lindo que conta toda a história de onde nasceu, tem a foto do pátio do colégio, conta a história do apóstolo São Paulo. E depois, então, o estado de São Paulo, então, vem, né? Vem após essa cidade incrível, que a gente sabe que hoje é o coração do nosso país, né? O coração financeiro. E eles convidaram algumas personalidades. Ai, eu tô ficando. Eu nunca imaginei que eu ia falar que um dia eu era uma personalidade. Pois E é. daí eles convidaram algumas personalidades que fazem e ajudam esse estado, essa cidade, com esse movimento de educação, de empreendedorismo, de voluntariado. Então, nesse livro, a gente tem, por exemplo, aquele chefe Fogaça, tem publicitário Washington Oliveto, tem várias pessoas incríveis. O Jassa, na verdade, que é o cabeleireiro do Silvio Sim, do Santos. Silvio Santos. Vários empreendedores incríveis. Cara, eu tô vendo E aqui. eu tô aí. Eu tô vendo aqui, olha quem apareceu. Fernanda Gomes Peixe, CEO do Grupo Educar, tá aqui também. Que legal, Fer. Isso, foi Que uma honra pra oportunidade. mim, foi um Deixa eu ver com o convite. Ricardo. Dá pra mostrar, Rick? Vamos tentar aqui. Qual que é melhor? Na principal? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Fernanda Peixe. Deixa eu aproximar mais. Acho que é melhor aproximar, não? Aqui, boa. Deixa eu mostrar aqui então, ó. Fernanda, perfeito. Aí, a Feira aparecendo aqui. Que legal, Fer. Parabéns. Que bacana, hein? E eu recebi esse livro ontem, na verdade, e eu lendo, assim, né, você lendo a sua própria história, eu até fiz uma provocação no Facebook, no Instagram, perdão, É, e eu falei assim, que às vezes a gente acha que a nossa história é comum, né, exatamente. mas a gente tem uma história incrível e a gente tem que admirar muito a nossa própria história, que às Com vezes a gente certeza. esquece, né, então foi um presente pra mim esse livro. Que bacana. Parabéns, viu, Fer? Que legal. São Paulo de Todos os Povos. Muito bacana.
Olha, quero ler, quero conhecer um pouquinho mais a história que me chamou a atenção, sem dúvida alguma. Aliás, falando em livro, a Fer veio aqui para falar justamente de um livro que ela está desenvolvendo, que já foi tema de palestra, já Sim. foi tema de muitos encontros como educadora, de falar de sonhos. Bom, Explica pra gente como é que surgiu essa ideia de lançar um livro sobre sonhos. Sonhos no que diz respeito a realizações pessoais, né? sonhar, né? Não sonho Sonhar. de dormir, sonho de Exatamente. sonhar. Não é aquele sonho que é o significado do Que sonho. é bom não. também sonhar às vezes, É. É muito engraçado essa história, porque as pessoas primeiro fazem o livro e depois fazem a palestra. Eu fiz ao contrário, né, eu fiz a É. palestra e depois da palestra sai o livro. Porque o feedback tem sido tão especial da palestra, você não É tem mesmo. noção. Mulherada, assim, principalmente eu tive a oportunidade de falar mais com mulheres recentemente, Uhum. assim, emocionada, me abraçando, chorando, mandando depois escrevendo: "Fernanda, obrigado por me fazer sonhar de novo". Só que eu não tô falando mulheres, assim, tô falando médicas, advogadas. Então, assim, sonhar é pra todos, né, não tem Uhum. classe social e às vezes quando você chega onde você acha que você quer, você para de sonhar. Porque É. mas enquanto tem vida, tem sonhos. E é essa provocação que eu faço durante a minha palestra, né. Uhum. E como contar um pouquinho dessa história, porque eu sei que você tem uma trajetória que isso nasceu, na verdade, dos sonhos que você já realizou. Sim. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu conto na palestra Uhum. que, quando eu era criança eu tinha o sonho de ser paquita e descer da nave. Fui no show da Xuxa agora, Foi, recentemente né? dancei lá no Allianz com mais 100.000 pessoas e brincamos sim de estátua. Ah, então, tá vendo? Daí eu tinha esse sonho. E quando eu cresci, eu tinha outros sonhos, né, meus sonhos ficaram com upgrade aí. Então eu Uhum. tinha sonho de andar de balão, nadar no Mar do Caribe, visitar Harvard, né, estar na ONU de Nova York, conhecer a presidente da ONU mulher, que faz um trabalho incrível, dirigir uma Ferrari. Eu tinha um monte de sonho aí, né, conhecer a Mona Lisa, Uhum. vários sonhos. E daí, um dia eu achei um caderninho dos meus sonhos. Um dia que eu falo é o ano passado, tá? E eu percebi que eu escrevi esse caderninho há 10 anos atrás, com alguns uns 10 sonhos, mais ou menos, que me ensinaram que eu tinha que escrever como se já tivesse realizado. Então eu escrevi, tal, e guardei. Só que eu mudei o ano passado de casa para um apartamento, e daí sabe aquele caderninho que fica naquela gaveta que você Uhum. nunca mais abriu e tal? E eu comecei a ver que todos os meus sonhos tinham sido realizados. Só que na época que eu escrevi André, era impossível. Era assim, era impossível. Tinha coisa ali que naquela situação era impossível. E faltava um, inclusive, desses sonhos, que era um cruzeiro, que eu tinha vontade de fazer um cruzeiro. Uhum. E acabei nunca fazendo, tem um pouco de labirinte, tinha medo, mas estava lá no caderninho. E o ano passado eu ganhei da Sicredi um cruzeiro, né. Ganhou o cruzeiro. O ano passado não, esse ano, tô confundindo. Tá. Ganhei. 7 dias, com Caramba! acompanhante, tudo pago, ganhei. Então, daí falando um pouco sobre PNL, física quântica, energia, que é o que eu amo, que é um assunto também que, Sim. fora os batidores aqui, ó, a gente quer ficar Ixi, a muitas gente troca horas. muita ideia sobre isso. E que é um assunto que eu amo tanto e eu acho tão importante, né, e cada um vai chamar de um jeito, tem gente que vai chamar fé, força maior, Deus, nome de santo, então mas tudo é o mesmo poder. É. E é sobre esse poder de realizar sonhos que eu falo no meu livro. E na minha palestra eu conto que todos esses que eu falei que eu tinha um sonho, eu já realizei. E sempre, quando a gente menos espera, né, parece que ele acontece. Eu já ouvi também, em alguns cursos que eu fiz e tudo mais, quando você deseja alguma coisa de verdade, primeiro você não precisa se apegar naquilo e vibrar incessantemente, porque parece que atrapalha. Porque você muitas vezes vislumbra a forma que o sonho vai se realizar e não, ele acontece de uma hora pra outra, né, quando você menos espera, né. Então Acho que com existe você foi assim também, né? sim, só que comigo foi acontecendo de forma que eu não percebia o que eu fazia. Eu não eu hoje eu ensino que as pessoas têm que escrever num caderno o sonho como se já tivesse realizado, que isso é a física quântica, isso, mas na época eu fazia sem saber o nome, sem saber a propriedade, sem saber a técnica para isso.
Hoje, eu ensino as pessoas com as técnicas e que deu certo. Eu lembro, André, de uma situação que eu vi uma vez aqui em Uhum. Sorocaba, mas coisa de uns 8 anos atrás, era um coach que ele ensinava a vender. E daí eu fui lá com a minha funcionária, que a gente queria vender, né. E daí ele mostrou: "Olha o carro que eu tenho". E quando eu olhei o carro dele, eu tinha igual, eu tinha igual. Um carro legal, bacana, mas não era um carro, assim, importado, nada disso. E eu lembro que na hora veio assim, tipo, com todo o respeito do mundo, o cara era incrível, tal, mas eu falei assim: "Cara, eu quero eu n assim, a pessoa para ensinar, ela tem que viver". Então todos os assuntos que eu falo na minha vida e que eu gosto de assistir, eu acho que a pessoa tem que ter vencido aquilo. Então eu ensinar sobre sonhos, ok, eu tenho conteúdo para isso, mas eu preciso mostrar que eu vivi aquilo que eu sonhei. Então quando o cara falou: "Olha, onde você pode chegar", eu vi que era igual eu. Então, sabe quando eu olhei no relógio e falei: "Acho que tá tarde, acho que tô cansada, será que vale a pena ficar aqui ou não?". Uhum. Então, com certeza, se ele estivesse lá com uma Ferrari, eu falo: "Nossa, eu quero chegar igual ele". Mas Porque não era o caso. porque nós somos assim, os seres humanos, a gente quer se inspirar em quem é mais, né. No meu caso, eu só quero contar para as pessoas que eu fiz e que pra mim deu certo. E que se eu mudar, se eu modificar você e se eu inspirar você a sonhar uma única coisa, eu já ganhei. Uhum. Ó, recentemente, eu liguei pra minha avó que me criou. Sim. E eu falei pra minha avó, eu chamo ela de mãe: "Mãe, qual que é o seu sonho?", porque agora eu tô falando de sonho, eu tenho que perguntar para as pessoas Claro. qual é o sonho. E minha avó falou: "Ah, não tem mais sonho". Minha avó acabou de fazer 76 anos. "Ah, não tem mais sonho". Falei: "Não, tem que ter um, apareceu um gênio da lâmpada aí. O que que você vai querer? Você vai pedir o quê pra ele?". Uhum. E daí ela falou: "Ah, acho que andar de trenzinho em Campos do Jordão". Olha só. E daí eu falei: "Sério que é Sonho isso? simples, né? Sério que é isso?". Ela falou: "É". Pensei: "Ainda bem que não falou trenzinho na Suíça, né". É, então. E daí eu falei: "Marca aí na data, dia 17, acabamos de ir. Dia 17 nós vamos andar de trenzinho em Campos do Jordão". Porque é muito simples, as pessoas deixam de sonhar. Mas daí eu aprendi uma coisa, André, que Hum. é o seguinte: eu também não sou fada madrinha de ninguém. Eu É. só queria levar minha avó a realizar o sonho dela, mas aconteceu tanta coisa nessa viagem que eu não vou entrar em detalhe, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Ó, se eu contar aqui, a gente senta, chora e ri, chora e ri, chora e ri, chora e ri. E não deu certo o trenzinho no final. Não tinha trenzinho em Campos do Jordão, o trenzinho estava, inativo, descobrimos um parque, mas naquela semana estava em manutenção, enfim. Depois descobrimos um trenzinho lindo, inclusive recomendo, lá em Aparecida do Norte, super legal a experiência, minha avó amou, vai ser um momento inesquecível pra ela, pra nós também foi. E daí o que que eu aprendi disso? Gente, a gente não é fada madrinha de ninguém. O nosso sonho depende só de nós. Porque às vezes a gente também fica nesse lugar de esperando, vou esperar alguém realizar pra mim. Muita gente sonha em ser rico, mas, a Muita gente, eu diria. muita gente mesmo. Só que quer a riqueza ganhando na Mega Sena, né. É, E mas é muitas vezes a riqueza vem do próprio trabalho, do esforço, e você consegue talvez não digo que você vai ser milionário com 300 milhões na conta, mas muitas vezes você vai ter uma vida confortável do seu trabalho, desejando aquilo de verdade, ou não? É, riqueza também é relativa pra mim. Eu vou Vamos lá. explicar pra você. Gente, é minha opinião, tá. Que Aqui é o fizer seu espaço, sentido, aqui é o seu que espaço, fizer você pode falar o que você sentido, quiser. é isso. Aqui na internet a gente tem até medo que fala, né. Não. Mas é o seguinte, por exemplo, recentemente eu tenho um grupo de amigas e a gente foi fazer um brunch lá no Copacabana Palace. Olha. Porque dormir no Copacabana é meio caro, mas tomar um café já dava. Ajuda. E daí a gente pagou um valor lá, X. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, eu não vou expor, claro, mas até pessoas da minha família que tem muito mais dinheiro que eu na minha conta, mais zeros, porém não vai no Copacabana tomar um brunch. Mas senta num boteco da esquina e gasta o dobro ou o triplo com o mesmo dinheiro, mas acha que lá aquilo não é pra mim, aquilo é dos ricos. Uhum. Então, entende que isso é mais relativo? Então eu tenho, por exemplo, minha avó que se sente rica, porque ela tem amigas, porque ela tem saúde. E eu tenho gente que é milionário e que sente que não é rico. Então, hoje eu não vejo mais, a gente quando pensa em riqueza, a gente pensa especificamente em dinheiro. O dinheiro é muito importante, eu não vou falar que não é, né. Fica sem dinheiro que você vai ver o desespero que dá.
Com certeza. O dinheiro, ele dá conforto pra gente, saúde, alimentação, né. Um pai de família, por exemplo, que tá com o filho chorando de fome, como ele vai ter paz pra até sonhar novas coisas? Eu Uhum. não estou falando que não é importante, mas eu acredito que você não pode focar nisso. O dinheiro, ele é uma ferramenta para você utilizar ele na sua vida, a seu benefício e dos outros. Que você também abençoa as pessoas através do dinheiro, Uhum. né. Hoje, por exemplo, aqui, nesse momento, quantas pessoas estão ouvindo o seu podcast, estão sendo abençoada pelo seu trabalho, pelo seu esforço? Isso gerou dinheiro para você. Ó, o microfone, a cadeira, a mesa, tudo você comprou, Sim, com né. certeza. O curso que você tem de jornalismo, você teve que pagar, Com certeza. né. Então, mas eu sempre olho o dinheiro como uma não um produto final, e sim uma energia, uma troca, né. Antigamente era o café. Quem já teve a oportunidade de ir na bolsa do café do Rio de Santos, eu já fui, conhecer a história. Antes você trocava grão de café, não tinha moeda, né. Exatamente. E é bem isso, né, esse dinheiro sendo energia de troca, porque, fala-se muito que você só consegue, prosperar se o dinheiro se movimentar. Se o dinheiro ficar parado com você, você não tá movimentando a economia, você não tá ajudando uma outra pessoa a crescer, É isso desenvolver, aí. então você tá estagnado. Não estou falando que a gente tem que ganhar tudo que a gente gastar tudo que a gente Claro. gasta, não, tudo tem uma ponderação nisso. Mas quantas histórias a gente ficaria aqui contando de tio, avô que guardava dinheiro no colchão, morreu na míngua e não gastou o dinheiro, entendeu? Tô dando um exemplo de situação. Você que, teve essa questão dos sonhos e realizou os seus sonhos, que, Uhum. quando você colocou no caderno, você teve histórias também de dificuldade? Porque acho que todo mundo, e acredito que você não é diferente, pelos seus desejos, você precisava, no mínimo, de uma questão financeira para tentar realizar alguns, certo? Teve uma dificuldade na sua vida, Fer? Fique à vontade se não quiser comentar Não, também, tá? claro. Se eu contar pra você, André, eu fui uma criança que eu fui muito abençoada. Minha mãe me doou pra minha avó. Eu não tenho pai, descobri meu pai faz 2 anos num exame de DNA. Então, só que eu tive muita estrutura da minha avó, condição, tive uma boa infância. Eu brinco, falo, todos os tios ficavam com dó, daí dava aqueles brinquedos legais. Eu tinha muitos brinquedos legais na minha rua. Super Olha só, Nintendo. olha Quem é da só. Pense Bem. É, né? Quem é dos anos 80 Dos anos sabe do que eu tô 90, sabe é. do que eu tô falando, 80, 90. Pogobol, todos esses brinquedos eu Sim. tinha, a cavalo da Barbie, a Barbie Country. Então eu era uma criança muito privilegiada, porém, eh, quando eu casei, eu já sou divorciada, mas eu fui casada há 20 anos, eu vim ver o que não era abrir a geladeira e ter o Danone pra você escolher o sabor, não sabia. Então minha filha mais velha, por exemplo, ela teve momentos que eu tive que colocar uma sacola de mercado nela pra fazer a fralda. E daí você olha pra mim e fala: "Ah, você passou por isso, Fernanda, jura?" Passei, passei. Só que, André, eu aprendi uma coisa, que tudo passa. Tem uma frase que eu sempre uso na minha vida: "Tudo passa, até uva passa". Exatamente. Então, eu nunca reclamei disso. E eu sempre agradeci. Então eu ia a pé na igreja, porque eu não tinha dinheiro pra colocar gasolina no carro. E eu agradecia porque eu tinha perna. Eu ia a pé e estava chovendo, eu agradecia porque eu tinha perna e guarda-chuva. Eu nunca reclamei, eu sempre agradeci. E eu sabia que aquilo, porque assim, o deserto ele não é morada. Ninguém mora no deserto, não tem casa no deserto. Você já viu alguém morar no deserto? Não existe. O deserto é passagem. E às vezes a gente passa um deserto na nossa vida e é passagem. E eu sabia que isso era passagem. Então eu não contava para as pessoas que eu estava vendo aquilo. Eu vivia como se eu não estivesse vivendo aquilo. E eu tinha fé que isso ia mudar, só que eu pagava o preço para que isso mudasse também. Hum. Entendeu? Porque assim, principalmente quando você é muito tempo de uma igreja, você espera muito que a igreja faça por você. Existe uma questão aí. Exatamente. Ah, eu tenho obrigação, a igreja tem obrigação, eu paguei dízimo. Eu nunca esperei nada da igreja. Se você não se movimenta, os seus sonhos, você não sai dessa situação, então houve um movimento na vida da Fernanda para se tornar o que é hoje, para sair no livro São Paulo de Todos os Povos. Teve esse movimento seu. Ó, vamos pensar em energia, nas pás Vamos lá, eólicas gosto disso. agora. Como que faz? O vento faz energia quando a pá gira, né? Aquelas pás gigantes aí. Então, a energia acontece quando há movimento.
A bicicleta só fica em pé quando ela tá movendo. Parou, ela cai, né? Então a nossa vida é assim também. Então eu me recordo que eu recebi um convite para participar de um colégio, para ajudar nas questões de decoração de Natal do colégio, que eu adoro coisa de artesanato até hoje. E eu fui na época falar pro meu ex-marido, falei: "Eu quero participar". Ele falou: "Mas como assim, você não vai? Você não dirige? Como que você vai no trabalho?". Gente, mulher tem que pensar. Eu até brinco, quem me conhece fala: "Viu, eu sou loira, mas a raiz é preta". Eh, eu pensei: "Van escolar". A van escolar não passa a buscar a criança e não leva na hora? Pronto, eu vou de van escolar. Então, eu ia no colégio que eu trabalhava de van escolar. Olha só. E eu combinei ainda com o tio da van pra era eu e 2 filhas, pra cobrar 2 eu colocava a Giovana no colo, porque daí sobrava um pouquinho mais. E eu aceitei o convite pra ganhar R$ 250, trabalhar 4 horas eu ganho R$ 250. E daí meu ex-marido falou: "Viu, para, isso daí imagina, eu dou pra você, você fica em casa, 250". Mas não era sobre R$ 250, era sobre oportunidades. Então, assim, tem gente que escolhe o que quer, "Ah, não tem nada agora, mas, esse emprego". Gente, quando você não tem nada, você pega. Você pega, e daí daquele você melhora, daquele você melhora, daquele você melhora, você vai atrás. O melhor momento para procurar emprego é estando empregado, não desempregado. Olha só. Porque se você tá desempregado, Qualquer um você pega. e qualquer um você pega. E por que que você tá desempregado? Por que que mandar? Então você não tá feliz na rádio, por exemplo? A melhor hora de você sair da rádio é mandar currículo. Não, ele tá feliz, tá, gente? Não falou nada disso. Ele não fez Feliz, tô nenhuma, feliz, ele não gente. fez nenhuma. Mas, você faz um currículo e você fala, é Isso. isso. Então, muitas pessoas escolhem, você não começa, nenhuma pessoa, um executivo começou lá em cima, a não ser que você casou com uma mulher rica, um homem rico, ganhou na Mega Sena ou nasceu de uma família rica, Sim. que não é o nosso caso, inclusive. Exatamente, exatamente. Tirando isso, você tem que começar. Uhum, E é melhor o feito do que o não feito. com certeza. Então, hoje tem um microfone pra fazer, vai com o microfone. Olha aqui quantas câmeras a gente tá vendo, eu tenho certeza que quando você começou você não tinha tudo isso. Ou você foi na loja e comprou tudo de uma vez? Não, não é assim que a gente começa. Comece, saia do lugar. Saia do lugar, se movimenta, traga essa energia. E outra coisa que eu faço, eu odeio histórias negativas. Eu não assisto jornal policial. Você vai ter que assistir, né, porque você há de ver. Não tem muito jeito, Até a né. gente conversou já sobre isso, mas Exato. assim, eu não assisto, eu não sei quem matou quem, eu não quero saber sobre isso. E não é nem ser alienada, né, Fer, é mais a questão de você buscar coisas positivas, o que vai agregar pra sua vida. Evidentemente que uma notícia ou outra você vai ter que se Claro, até inteirar, sobre né. economia você tem que É, saber um pouco, a gente claro. sabe. Eu vejo as redes sociais, na época do jornal, eu gostava toda manhã, eu chegava no colégio, eu folheava o jornal, acho super importante. Mas quem morreu do quê, por que que o marido deu facada na mulher, isso não vai fazer diferença na minha vida, não vai mudar. Então essa notícia eu não quero saber. Uhum. Com certeza. E é interessante isso, porque só com movimento que eu acredito que você consegue realizar seus sonhos. Não adianta acreditar também, eu acho que é muito importante destacar isso, e por favor, você me corrija se eu estiver errado, não é só colocando no caderninho e acreditando que vai vir uma bênção do céu, que você vai realizar todos os seus sonhos. Eu acho que a parte do movimento faz a parte do merecimento também de você realizar seus sonhos, ou não? Sim, e tem uma coisa que eu falo na minha palestra, que a gente tem algumas crenças limitantes, que é de Uhum. cultura, que é, né, imagina, por exemplo, tô dando um exemplo aqui, vai. Ai, vamos falar umas falas que a gente já ouviu sobre o dinheiro é sujo, não se ganha dinheiro Sim. fácil, é difícil. Então, isso algumas pessoas, até na palestra eu faço alguma brincadeira e trago esse contexto pra gente. Eu escuto coisas assim. Teve uma fala incrível, inclusive da Cristina Delagnese, que é uma maravilhosa, que é uma pessoa incrível que ajudou a sonhar aí no Max, né? Sim. E ela falou assim, quando eu provoquei nessa palestra, ela falou assim que, não sei se a mãe dela, alguém da família dela falava assim pra ela, "Isso não é pra você". É. Então olha só, então vamos dizer, isso é de rico, isso não é pra você, né. Então olha quanto que ela teve que quebrar isso, porque ela condicionou a isso não é pra você, né. Eu escuto muitas pessoas falarem, até me incomoda, sabe, né. Hum. As pessoas mais próximas de casa eu corrijo, mas de fora eu não posso fazer essa indelicadeza. Mas quando fala assim: os ricos, olha como os ricos vivem, olha os ricos. Não, por quê? Eu não sei quanto ele tem na conta. No colégio, eu trabalhava no colégio, eu tinha um senhor
que eu não vou expor o nome, que vinha de chinela havaiana e que pagava assim, no dinheiro, a anuidade inteira do colégio. E tinha mamães que vinham de carro importado que devia mensalidade. Então o que que é os ricos, né? Uhum. Então assim, quando a gente coloca essa classificação, a gente também se coloca num lugar de inferioridade e a gente não percebe isso. Não, e você se afasta mais ainda. Se o seu objetivo é ser rico, você tá se afastando do seu objetivo. Você acha, ah, não, não é pra mim. Como, ah, não, olha aquela pessoa. Ah, meu Deus, um dia eu vou chegar. Imagina que eu vou chegar a ter um carro desse, uma casa dessa. Você tá se Tenho afastando cada vez mais. Você não acredita que você pode, né? porque é distante. É. Tem uma minha irmã, ela me ensinou uma coisa, assim, eu estive fora do país, em Las Vegas, que inclusive é uma viagem fantástica. E eu ganhei de presente essa estadia num hotel incrível, enfim. E lá no hotel tinha joalheria, tinha grifes, enfim. E a gente entrava em todas as lojas. Principalmente lá que ninguém conhece a gente, né? É. E daí colocava diamante no pescoço, colocava bolsa, e a gente não comprava nada, óbvio. Mas ela falava pra mim uma coisa assim: nós precisamos acostumar com esse ambiente e a gente precisa acostumar com essas coisas. Então, por exemplo, tem um outlet aqui próximo que eu entrei algumas vezes lá na loja. Eu não ia comprar, mas eu entrei. Porque é meio constrangedora a loja, fica assim uma cordinha, fica uma pessoa na porta, você não pode entrar assim. Então você fica num primeiro momento incomodado de entrar ali? Fica, confesso que fica. Eu entrei uma, entrei duas, entrei três, sou cliente. Comprei uma vez, comprei duas, é isso. Então assim, a gente precisa, mesmo quando você não tem, se permita com muita educação também. Você não vai fazer o cara desmontar a loja inteira, você sabe que não vai comprar, não precisa fazer o cara desmontar a loja Sim. inteira. Fala: "Olha, só gostaria de conhecer", é assim, entendeu? Sem ocupar muito tempo do amiguinho lá vendedor. Mas, você entende que a gente Sim, sim. precisa. E Fê, é muito interessante, e aí me permita entrar num aspecto e que muitas pessoas infelizmente confundem. Porque nesse negócio de, ah, eu não mereço, eu não vou e tudo mais, se alguém tá ouvindo você e fala assim, nossa, como essa Fernanda é arrogante, metida pra falar que andou de Ferrari, que andou em loja cara e tudo mais. Só que assim, as pessoas preferem ver com uma certa inveja ou arrogância do que tentar se inspirar muitas vezes e falar assim, não, peraí, eu também posso fazer isso. Tem muito disso, não tem, Fê? Muito, inclusive o dia que eu andei, e é incrível andar de Ferrari, vocês não têm noção. Imagina, eu tenho Acelera, vontade. eu paguei um aluguel, na verdade, Aham. né, de 25 minutos, que foi o que deu pra comprar na ocasião. E é incrível, foi uma Ferrari modelo Califórnia, conversível, vermelha, que você faz assim um barulho que, nossa, virou uma sinfonia pro meu ouvido. Nossa, cá, hein, Ricardo? Já andou numa Ferrari? Olha, Então. eu Ainda não. eu nem sou tão apaixonada por carro, mas agora eu sou, depois dessa. Imagina, É foi da demais. Ferrari. No primeiro momento você fica com medo, você fala: "Minha nossa, onde eu vou parar com isso?". E daí o meu instrutor falava: "Acelera, acelera". E eu assim, mas assim, é uma sensação incrível. Imagina. E daí, por que que eu tô contando tudo isso? Porque eu postei uma foto para um grupo de pessoas, e Uhum. daí falaram: "Nossa, que demais, que incrível! Ai, como que é? Como que é? Onde foi? Quanto custa?". E eu postei a mesma foto para um outro grupo de pessoas, e daí teve uma amiga minha que veio e falou: "Fulano de tal", falou: "Ai, pra que que ela tem que postar isso, pra se mostrar, pra quê?". Então eu acho assim, ó, eu já me apeguei a essas falas negativas, mas hoje pra mim ela fala mais sobre a pessoa, entende? Então assim, se eu de alguma forma motivei ou inspirei uma única pessoa naquele grupo que eu mandei no Instagram, que eu postei, se alguma pessoa falou: "Caraca, que legal", se eu provoquei você, É. André, fala assim: "Nunca pensei em andar de Ferrari, agora eu tenho vontade", É. se eu se eu piquei esse bichinho em você, pronto. Então é sobre isso. Por isso que quando a gente começa a pensar nos sonhos, primeiro passo, a gente tem que ter certeza que a gente merece ele. Porque se a gente não estiver nesse lugar, Uhum. você você pode ganhar, não tem quantos casos de gente que ficou milionária e perde o dinheiro. Perde tudo, é. Um amigo meu, uns 5 anos atrás, ligou pra mim, um super querido da família, riu e falou: "Fer, eu preciso de uma ajuda sua, eu sei que você fez psicanálise, tô com um amigo numa situação delicada, tal, tá querendo se matar". Eu falei: "Jura? O que aconteceu?". "Ah, ligou na loteria". Falei: "Sério? E ele quer se matar?". "Quer, porque ele perdeu tudo em 5 anos, ganhou milhões mesmo, assim, tipo Mega Sena. E ele quer se matar, ele tá depressivo". E daí eu brinquei, óbvio que eu não vou falar isso, né, mas eu falei: "Ah, deixa que ele se mate". Aí eu brinquei, falei: "Não, não, não, não", porque assim, isso tá nele, Sim. entendeu? Tá nele, porque ele pode ganhar 10 milhões. A mentalidade dele
Tanto é que esse meu amigo relata que ele não comprou uma casa, ele foi fazer um puxadinho, tipo assim, ele foi gastando. Então, assim, a cabeça da pessoa não adianta. Ontem eu tive num shopping lá de São Paulo, e um shopping muito bacana, tal, e daí chegava um carro bacana atrás do outro, e o meu noivo falou assim pra mim: "Nossa, o ambiente muda as pessoas, né? Nossa, sair daqui a gente quer ter", porque era cada carrão que passava na nossa cara Você ali. quer ter E aquele daí eu carro. falei: "Não muda as pessoas". E daí ele falou: "Por que não?". Eu falei assim: "Porque o frentista, os meninos do valet continuam sendo do valet, com muito respeito e carinho e tal. Mas o que muda as pessoas são a cabeça. Se o cara do valet achar que ele nunca merece ter um carro daquele, não vai ter. E se ele achar que ele pode ser o dono da frota inteira, ele vai ser. Claro que daí tem movimento, daí tem eh, ir atrás, correr, né, tem toda essa Uhum, questão, né. Eu acho que, falando agora um pouco de Deus, que eu acredito muito, ele é um pai generoso, bondoso, ele quer o melhor pra nós, uhum. né. Que filho, você tem filho? Né, Não tenho, não não tenho. tem? Bom, Serve mas pet? serve, é filho igual que eu É. tenho. Pensou se ele falasse, pedisse uma coisinha assim Nossa. pra você ia fazer, não Ai, ia? ai. Então, Deus tá disposto a fazer o que a gente quiser, né. Só que só tem uma coisa quando eu falo de Deus, que eu falo que é o melhor contrato do mundo, ele aceita tudo. Você fala assim: "Deus, em troca de eu conseguir esse emprego, eu vou ficar todo domingo indo de joelho Aparecida do Norte", tô dando um exemplo aleatório aqui. Se fizer isso, ele vai te dar o emprego. Mas sabe qual a diferença? A gente não faz. É, é verdade. Eu falo que é um contrato que ele topa qualquer coisa do lado dele, a gente é que não faz. É. Então, é uma coisa que Fê, quanto é para realizar um sonho dentro dessa sua experiência, de tudo que você viveu, a inspiração e a transpiração? tem sonhos Na que porcentagem, né? tá, e também agora sobre valores, tem sonhos que custam caro e tem sonhos que não custam, não custa, tem sonho que não custa. E tem sonho, por exemplo, se você pega agora, vou falar uma coisa até mais pesada, mas, quem já esteve em hospital, por exemplo, com Hum, pessoas que não pode tomar água, que você não pode dar água, que você tem que molhar, né, e colocar, na boca. ela sonha tomar uma água. É Então verdade. assim, por isso que eu falo que o dinheiro ele é muito relativo, né, você agora eu acho que 80% é de você. Porque no sonho, para você realizar o sonho, você não pode ter dúvida que você merece e que você quer aquilo. Porque se você tiver dúvida, achar que você não quer e que você não merece, vamos supor que tem um sonho num carro. Isso, neurocientistas, enfim, você quer um carro X. O que que você faz? Vai na concessionária, pega no carro, vê o detalhe, vê a luz, vê a cor, decide que cor que você não. Ah, eu não sei se eu quero o roxo ou se eu quero de bolinha amarela. Uhum. Se você não sabe o que você quer, como que você vai conseguir que o universo te É. dê, que Deus te dê? Então, aí também é uma questão, a gente tem que ter certeza do que a gente quer. Isso faz parte da transpiração também para fazer esse movimento acontecer, né, e a É. dedicação, no caso dessa troca que você fala, né, desse contrato, se você não fizer as coisas acontecerem, cair do céu é muito difícil, né. Mas acontece também de cair no céu, eu acredito Não, nisso, sabia? acontece, mas eu acho que tem É. um lance de Tem uma merecimento, né. vou dar um exemplo, vamos falar da Sicredi, né, que eu ganhei, Sim, caiu do cruzeiro, céu. é. Caiu do céu. Mas aí que tá, mas aí não faz parte de todo o movimento que você já fez, né. Então, é isso que eu falo, é isso que eu tô contando. É. Eu, por exemplo, sou conselheira fiscal da Sicredi. Eu vou pra Maringá, quando eu vou sozinha, quando a gente vai de carro, é 7 horas de carro. Quando não, eu vou sozinha, daí de vez pra não pegar a estrada há muito tempo, eu vou de ônibus. Então eu durmo a noite inteira no ônibus, eu chego em Maringá, pego um Uber, vou pra Mandaguari, participo da reunião, volto pra Maringá, fico até 10 horas da noite esperando o ônibus e volto Meu pra Deus. Sorocaba. Então é isso, é o preço que eu pago. Mas daí eu faço com a maior boa vontade, com o maior agrado, me sinto honrada de receber esse convite, que eu tenho que estar lá nessas reuniões, mas existe um suor aí pra Com isso. É certeza. isso. E aí vem o merecimento, né. Se E é isso. É sobre o merecimento. É. É. Fer, esse livro sobre sonhos que vai sair, tá sendo elaborado ainda, né, baseado nessa palestra que você já atingiu muita gente, que eu já ouvi que é muito. Eu preciso ver essa E palestra, vamos combinar de você mas eu fiquei assistir. sabendo quem passou foi a Moniele também, grande Moniele Nogueira, que já esteve aqui também, figuraça, grande amiga também.
E ela falou que é fantástico essa palestra. Agora sendo transformada em livro. Fala um pouquinho da formatação desse livro, então. A gente tá caminhando na reta final, o tempo é curtíssimo, mas a Fernanda vai voltar com certeza. Mas fala como é que tá sendo a elaboração desse livro, então, né? Primeiro eu quero mandar um beijo pra Mônica, ela que me indicou e fez essa conexão. Mônica é uma amiga, irmã. A gente tem uma cumplicidade muito incrível. E um dos sonhos que eu realizei, que é estar na ONU em Nova York, eu estava com a Mônica. Com ela. Eu fui pra Boston representar um grupo de mulheres internacionais internacional que representava Sorocaba. Convidei ela, que ela estava de férias na TV. Né, pra quem não conhece, a Mônica é nossa apresentadora aqui da Globo, da nossa região. E daí eu falei, vamos comigo, amiga, ela topou. E foi incrível. Uma hora a gente tem que vir aqui contar as histórias. Você sabe que eu conversei com ela? Ela falou assim, viu, vamos, eu e a Fernanda junto. Eu falei, vamos não, sim. Você tem só, olha, é só risada. Vamos fazer, que é bem divertido. Sobre o sonho. Esse livro ainda não tem um título, porque eu fui uma das selecionadas para participar da mentoria da Editora Gente, que era um sonho. Olha só. Participar da Editora Gente. Eu falo que livro eu posso ir numa gráfica e imprimir, ok. Mas eu queria que fosse da Editora Gente. Porque eu estive na Bienal algumas vezes, e uma das vezes eu trabalhei voluntariamente na Bienal, e eu via que os livros que eu mais me interessava era da Editora Gente. Então, Luísa Trajano, Caíto, Joel J, tudo era da Editora Gente. E eu falava, cara, eu quero um livro da Editora Gente. E daí escrevi para a Editora Gente, eles fazem uma seleção e eles selecionam um grupo de mentores. Então eles vão fazer essa mentoria para preparar esse livro. Começa esse mês, eu tô super animada, que vai começar. Basicamente, eu conto o relato dos sonhos que eu já realizei, como eu realizei através de PNL, neurociência e física quântica. E eu vou dar muita dica. Tipo assim, sabe o manual de realização? É tipo isso. Não tem um nome ainda, porque eles junto com a equipe da Editora Gente vão organizar o nome, eles direcionam isso, a parte estratégica, né, disso. Mas eu tô assim, eu acho que é pro ano que vem que vai sair esse livro, a gente começou a construção e eu tô muito animada. Ó, já tive filho, plantei uma árvore e tô escrevendo um livro. Tá vendo? Completou, viu? Vai completar o ciclo da vida, né? Que legal. E ó, terminou esse livro lançado, eu quero você aqui. Com certeza, você vai ser o primeiro a receber, com certeza. Muito obrigado, e vai ser um prazer pra gente falar desse livro, viu? Porque, como eu disse, né, a ideia do Vitrine Alternativa é justamente trazer ideias inspiradoras, essas ideias inovadoras, e acho que a sua ideia, essa iniciativa de escrever um livro, a palestra, falar sobre sonhos e realizações de vida, é uma inspiração. Então, acho que cumpre totalmente o objetivo do Vitrine Alternativa. E agora, André, esse ano, em novembro, eu vou estar no curso da Disney, né? Do Instituto Disney. Então, eu não sei se teve outra sorocabana que fez esse curso, não conheço, mas eu vou fazer essa mentoria dentro da Disney, que é o encantamento do cliente e tal, que o Walt Disney é o maior sonhador. E ele faz a gente sonhar em conhecer a Disney, que também era um dos meus sonhos, né? Eu já tive a oportunidade na Disney de Orlando e fui em Paris. Então também foi muito legal. Sensacional. E ainda é bacana a gente falar em sonhos, eu acho que Disney é sonho de todo mundo, grande maioria, né? Ele sonhou e ele faz a gente sonhar. Se você perguntar pra muita gente, a vida, o sonho da vida é conhecer a Disney. Então é incrível, né? É muito legal. E eu vou querer entender, eu já estudei um pouco a vida de Walt Disney, eu com a Giovana, a gente já estudou. E agora eu quero conhecer os bastidores. Então, nesse curso, eu conheço os bastidores, o Magic Kingdom e tal. Depois eu volto aqui pra contar também. Vamos lá, mas vai ter que voltar. Vai ter história pra contar, viu? Vai voltar várias vezes também. A Fernanda Peixe. Fer, agradecer demais sua participação. Muito obrigada. O tempo é curtíssimo, porque dava pra gente ficar horas aqui debatendo, conversando sobre vida, sobre filosofia, energia. Eu adoro esses assuntos. Então, foi bom demais esse bate-papo. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa e por inspirar também as pessoas dentro desse conceito aí de realização de sonhos. Poucas pessoas falam, né, sobre isso, de realizar sonhos ou valorizar o sonho, né? Muita gente acaba menosprezando ou tirando sarro. Fala, é um sonho dessa pessoa. Bate nas costas, dá aquele tapinha. Isso aí continua. Quem sabe um dia. E você não. Você motiva as pessoas a sonharem, né? Isso é muito legal. Então, obrigado e parabéns, viu, Fer? Muito obrigada. Eu espero ter contribuído. Claro. E faço convite aí, me conta, escreve, me chama nas redes sociais, fernandapeixe.up, que eu falo que eu quero dar um up na minha vida e quem passar por mim.
Eu quero ouvir um pouquinho sobre o seu sonho, se você realizou, não, e que eu posso te ajudar também a Que realizar. legal. E deixa nos comentários se tem algum sonho aí, você Eu quero ouvir. realizou algum Gente, é sonho. muito diferente os sonhos, é muito É legal. muito legal É mesmo. muito legal. Então, quem quiser participar, já deixa nos comentários também. E, é claro, visita o Instagram também, o @da Fernanda Peixe. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, eu que Valeu agradeço. demais, que bate-papo legal, que conversa boa. E valeu demais você também, que acompanhou essa conversa e bate-papo dentro do nosso Vitrine Alternativa. Aproveita mais uma vez, deixa o seu like. Ai, é chato ficar pedindo like e tudo mais, mas, cara, isso ajuda demais o nosso trabalho dentro do YouTube, fortalece o nosso conteúdo pra gente continuar trabalhando e entregando, né, mais conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, tudo isso para você que acompanha também o Vitrine Alternativa dentro do nosso canal Central Podcast. E fica ligado, que em breve tem mais novidades dentro do Vitrine Alternativa, tá bom, gente? Valeu demais, até uma próxima e tchau. Tchau, obrigada.